Minha formação é licenciatura em matemática, mestrado e doutorado em educação em ciências e matemáticas. Minha área de conhecimento mais, onde eu tenho mais afinidade, é a etnomatemática, o pensamento complexo, que são áreas abertas do conhecimento. Tem alguém querendo entrar aqui? E eu não estou conseguindo adicionar. Parece que está travando. Só um minutinho, pessoal. Professor, eu já autorizei. Ah, já autorizou? Ah, Karen, você está por aí. Acabei de chegar. Obrigado você. Muito bom. Então, eu vou colocar aqui o nosso slide novamente, para a gente nortear o trabalho. Sim. Professor, seu microfone está desligado. Ah, tá, meu microfone. Estava aparecendo o slide? Tava, né? Ai, que coisa boa. Ai, deu certo. Eli, você está por aí? Ai, sim. Agora deu certo. Bom. Boa noite, tudo bom, Boa professor? noite. Tranquilo, que bom tê-la aqui conosco. Nossa, bom demais. Gente, maravilha. E aí, a chuva? Tá por aí, tá chovendo? Onde vocês estão? Aqui tá querendo chover, menino. Em Trindade começou a dar uma chuvinha. Canedo tá chovendo calor. Em Bom Jesus deu umas pequenas gotinhas, mas parou. Olha só, que coisa boa. Aqui em Abadia, tô achando que vai vir uma chuva boa daqui a pouco, viu, gente? Porque tá trovejando, relampeando, mas enfim, a gente tá precisando também de uma aguinha, né? Karen, de que jeito que eu coloco tela cheia aqui no meu computador, eu tô apertando F5, tá saindo da... Professor, Oi. tem um ícone lá embaixo, sabe? Parecendo uma telinha. Ah, tá. Isso. Deu certo? Ficou bom. Deu Pessoal, certo. então, vai acompanhando aí, pessoal. Não trabalhar saberes, né? Saberes e fazeres. Professor, o senhor vai disponibilizar esse material no grupo para gente? Vamos. Ele está na plataforma já, mas aí eu posso estar disponibilizando no grupo também. Ok. Vocês podem ficar tranquilos aí que vai ter acesso a esse material, né? Eu queria, antes de falar sobre conceitos, eu queria saber de vocês o que vocês entendem como saberes. Não precisa vir com definições, pode ser com conhecimento sem ser científico. O que são saberes? Para mim, são todas as formas de conhecimento. Forma de conhecimento, bacana. O que mais? Eu creio que seja um conjunto de conhecimento que uma pessoa, um grupo possui. Um conjunto, bacana. Foi a Juraís que falou? Foi. Tinha que ser, né? Da matemática, um conjunto de Aluna do números, Janderson! conjunto de conhecimentos. O que mais? Ó, vocês falaram duas coisas boas. Quem falou primeiro foi ali? Sim, foi ela. Creio Eu que não foi. estou vendo aqui, tô só no slide mesmo. Forma de conhecimento, conjunto de conhecimento, o que mais vocês podem dizer aí?
que é saber? Preservar, para mim, os saberes é preservar a existência das memórias. Existência das memórias. Muito bom. Para mim também, saber está bem relacionado com isso, com memórias, com a nossa Memórias. ancestralidade. Gente, vocês estão massa demais, ó. Memórias, formas de conhecimento, Preservação delas, né? A preservação delas. É. Ótimo, muito bom. Isso é interessante porque, assim, eu não quero ficar debatendo sobre epistemologias, que às vezes quem está na graduação ou ainda não fez o mestrado, doutorado, pode se confundir muito e não tem necessidade de confusão, porque quando a gente trata de epistemologia, a gente vai entender como que o conhecimento funciona, né? E o conhecimento, ele tem várias formas de você conhecer. Na universidade, a gente tem uma perspectiva de conhecimento que são os conhecimentos científicos. E aqui, pelo que eu percebi, né, se não todos passaram pela universidade e sabem, né, de certa forma, o que se trata um conhecimento científico. Né? O conhecimento científico, ele passa por certas provas. Né? Nós não aceitamos, e assim, o cientista, eu como pesquisador, como professor associado da universidade com projeto de extensão e pesquisa, a gente não aceita que uma informação ela seja dada, não seja rebatida no sentido de debater se aquilo ali é um conhecimento verdadeiro ou um conhecimento falso. Né? E para isso, são várias as estratégias. Inclusive, assim, no que é o falso e no que é o verdadeiro. Né? Essa sentença matemática, inclusive, ela passa por um elemento que são as hipóteses que você tem e a tese no que você quer chegar. E para até você chegar nessa tese, você tem que ter um conjunto de elementos que consiga demonstrar para o outro, convencê-lo de que aquilo ali é verdade. Né? Quando eu estou falando desse tipo de saber, eu estou falando de saber científico. Certo? Quando Eli, Jurailde, Ana, se não me engano, falou aí sobre saber, elas trouxeram perspectivas de saberes que estão relacionados ao saber tradicional. Então, aí, os professores que estão na escola quilombola, como trabalhar os saberes tradicionais, essa é uma questão que eu vou colocar para vocês está pensando, como trabalhar os saberes tradicionais dentro da escola. Né? Em especial, no caso de Abadia de Goiás, na escola quilombola, os saberes quilombola. Né? Então, quando eu venho nessa perspectiva, eu trago aqui uma definição, né? Que não é nada fechado, mas também, ao mesmo tempo, não cabe muita coisa, que diz que esse saber, chamado quilombola, são conhecimentos, práticas culturais, sociais, econômicas, que são construídos pelas comunidades quilombolas, baseado no quê? Acompanha meu raciocínio, pessoal, me ajuda. Baseados na ancestralidade negra, na relação com o seu território, na resistência histórica, né? Sabendo que esse saber se manifesta de várias maneiras, na medicina, na saúde, na agricultura. Hoje a gente vê a agroecologia como uma proposta muito adequada para os quilombolas, né? Que é uma agricultura que não é baseada na devastação do meio ambiente, né? Numa culinária, na música, na música, o que mais? Música. Na dança, na arte de pintura, nos cabelos. A dança é o escrever. Escrever, né? isso. E a música, o que é? E a música, na verdade, ela é o ler, né? É o ler, quando você ler, assim, com aquela propriedade, aquela coisa, sabe, aquela certeza do que você está fazendo, você está cantando.
né? Uma música, aquela que fala ao seu coração. Isso. Então, as brincadeiras, as práticas de gestão ambiental, de território, a preservação e o reconhecimento desses saberes são fundamentais para a identidade, a autonomia e o bem-estar dessas comunidades. Eu não vou ficar fazendo resgate histórico, porque na minha área de conhecimento não está dedicada a essa questão, mas é de conhecimento muito comum e recorrente. Espero que todos vocês já tenham tido esse contato primeiro na licenciatura, né? Que nós fizemos parte de uma invasão, né, por parte dos portugueses, o nosso país, e nossos povos, que naquele momento eram os povos indígenas, foram massacrados, né? E o primeiro massacre que eles fizeram foi em relação, né, à nossa cultura, a cultura do ameríndio, daquele que estava aqui, né, presente aqui no Brasil. Então, a primeira coisa que um grupo faz para tentar dirimir o outro grupo é dirimir os aspectos culturais deles, né? No sentido de diminuir, de acabar, de destruir, e até mesmo na linguagem de jargão militar, né, extirpar, né? O objetivo, às vezes, é acabar com aquela raça, com aquela espécie, com aquele povo, com aquela perspectiva que, para eles, é uma ameaça num território que eles estão conquistando. Então, nós fizemos parte de uma situação muito, muito complicada, né? De uma invasão mesmo, né, aqui no nosso país, e que isso teve consequências muito graves, né, com os povos que estavam aqui, que eram os povos indígenas. Depois, o tráfico negreiro, né, que trouxe uma população de outros países, muito de Angola, outros países aqui nas proximidades, que trouxeram a cultura para cá, e essa cultura ela foi muito vilipendiada por muito tempo, né? Eu que já faço trabalho em Santa Cruz já tem uns 2, 3 anos, a gente tem uma percepção assim de uma visão de mundo e uma visão de homem bem complexa em relação às coisas, e a necessidade, viu, Eli, o Wellington, o outro professor lá, o Hamilton, né? Uma necessidade muito grande de você mudar os pensamentos das pessoas, né? E não tem outra coisa, Eli, é luta. Muita luta. O território que vocês têm aí é de luta, né? Luta no sentido de mudar o pensamento, de compreender, né? E essa luta, às vezes, ela é uma luta agressiva mesmo. Porque essa é a intenção, né? Né, as pessoas defendem porque os conhecimentos científicos se sobrepujaram sobre os saberes tradicionais, tanto da população indígena como da quilombola, né? E para desfazer essa forma de pensar é muito complicado, né? Então, aqui eu vou destacar alguns saberes, fazeres que são bem divulgados aí entre nós, né? Dentre esses saberes que a gente considera como saber fazer quilombola: saúde e bem-estar, conhecimentos matemáticos, por meio da etnomatemática. Etnomatemática é um grupo de professores na qual eu faço parte, e por isso que eu estou dando o curso de vocês, porque eu tenho uma compreensão bem complexa do que é matemática, no sentido do plural, né? Uma matemática pluralizada, não só a matemática ocidentalizada, mas a matemática dos povos. Práticas agrícolas e de subsistência, cultura e lazer, conhecimentos sociais e políticos. Então, vocês podem observar aqui, centrado nessas áreas, né? Saúde e bem-estar, conhecimento matemático, etnomatemática, práticas agrícolas, cultura e conhecimentos sociais. Eu vou parar aqui um pouquinho para a gente dialogar, e talvez eu passe um vídeo para vocês. Porque, deixa eu lembrar o nome da menina, Tuliane, cadê você? Da Educare, Educação para a Natureza, e eu evoco todo mundo aí da turma, né? Margarida, Eli, Juraí. Nossa, eu tô tentando falar aqui, mas minha chamada tá travando muito.
choveu aqui onde eu moro e a internet deu uma pesada aqui. Aí eu clico no microfone um monte de vezes para abrir e não abre. Mas Eu, estou eu, aqui. eu queria ver de vocês, não necessariamente você, Tuliano, eu estou chamando tua atenção aqui para falar, mas não é você, não precisa ser você. Você fala da educação para a natureza, né? Onde você trabalha, né? Na sua perspectiva de compreensão de mundo, né? Quando eu penso na comunidade quilombola, qual que é a perspectiva, né, ligada à natureza? Eu peço aí até os meninos aí, o Elton e a Milton, se vocês quiserem falar, na perspectiva da escola que eles estão imersos, qual que é a conexão das pessoas que estão, né, descendentes aí dos quilombola, qual que é a perspectiva da natureza para vocês? O que é a natureza? O que é preservar a natureza? Posso falar? Pode? Então, eu vou falar quando eu morar. Juliane, você vai falar? Vou. Mas aí, se você quiser, pode. Então, você pode falar. Tá. Então, o que seria essa preservação, né, da natureza? A gente entende a natureza, o planeta Terra, como a nossa casa, né? Então, a gente precisa cuidar como se fosse, né? Porque é também a nossa casa. E aí, como passar isso para as crianças, né? Porque eu não sei vocês, mas na época que eu, por exemplo, estava nos anos iniciais, e me ensinavam sobre a preservação da natureza e como deveria ser a nossa relação com a natureza, era muito uma relação de culpa, né? A água vai acabar, você precisa cuidar, nananã, a criança é o futuro. E não que essas ideias sejam erradas, mas não tem como você trazer esse conhecimento para a criança se não for por meio da admiração. Então, se a criança não admira, ela não vai entender o que ela precisa, o que é o respeito, sabe? Ainda mais quando se trata de algo que para eles ainda é um pouco abstrato, né? Que é a natureza. A natureza é tudo. Então, assim, como cuidar de tudo que está perto de mim, assim, né? E muito respeito. E trazendo, assim, um pouco dessa questão étnico-racial, a educação quilombola, eu acredito que seja muito centrada mesmo na questão da terra, né, das ervas medicinais, por exemplo, porque tem muito a ver com a cultura, né, do povo de África. Então, a cultura de África é essa cultura que valoriza, né, a terra, valoriza e respeita. Então, eu acho que é isso que a gente pode trazer por meio da admiração. Ótimo. Juraildes? Então, falando assim, voltado para da comunidade da onde eu sou, a natureza lá para nós é como se fosse a segunda casa. Por exemplo, através da natureza, a comunidade ela reforça as suas lembranças, fazendo aqueles, por exemplo, alecrim dourado, um exemplo, faz uns brincos, as coisas. Então, eles utilizam das coisas da natureza para fazer esses objetos. Algo também que traz, quando voltado também para as ervas medicinais, né? Que tem muito nessas comunidades, é o que tem. Falar para você que eu sou asmática, eu fui lá mês passado, eu voltei assim com tanto remédio que eu pensei que eu ia intoxicar, mas estou bebendo. De tantas coisas que eles fazem. Então, a natureza, para essas comunidades, é muito importante, principalmente na área da preservação. Lá onde eu sou, por exemplo, lá de Cavalcante, já tem muitos projetos voltados para a preservação, porque, às vezes, também, por ignorância, por não saber, eles não cuidavam daquele espaço deles lá, porque eles não tinham conhecimento. E daí agora tem um pessoal lá de Brasília, da Federal lá de Brasília, que faz esses projetos voltados para eles, para ajudar eles a preservar o local onde eles vivem. Por exemplo, desmatamento, eles não estão mais fazendo, plantando eucalipto, essas coisas.
Muito bom, Juraí, muito bom. Professor, Na questão das ervas medicinais. Diga, Milton, pode falar. desculpa atrapalhar. Eu vejo assim que da forma que está sendo, que os conteúdos vêm sendo impostos dentro da escola, dentro das salas de aula para ser trabalhado pelos professores, eu acho que às vezes priva um pouco a forma de trabalhar, entendeu? De mostrar essa importância, né? Como as colegas estão falando das plantas medicinais, né? Se não for através de projetos. Por quê? Porque é tudo muito corrido hoje em dia em sala de aula. Quem está presente hoje em sala de aula sabe como que é, né? E às vezes, querendo ou não, a gente é privado muito de poder trabalhar esses temas transversais, de modo dizer, né? Dentro das salas de aula. Mas eu vejo assim, que é de muito importante, de grande importância mesmo, né? A gente está passando para os alunos a importância que tem a natureza, de como eles podem cuidar da natureza, né? Então isso daí é muito importante. A colega tinha falado aí primeiro aí, né, sobre a forma de corresponsabilizar os alunos, né? De que se gastar água à toa vai acabar, de que se cortar a árvore vai faltar o ar e tal. E eu vejo que isso daí realmente é uma das melhores formas de poder trabalhar hoje, né, corresponsabilizando os alunos das situações que vêm acontecendo, com a destruição do planeta, com a destruição da camada de ozônio, com a quantidade de doenças que vem aparecendo, né, por conta da destruição da camada de ozônio, doenças através de doenças da pele e assim em diante. Mas eu vejo que é sim de grande valia, muito importante, né, trabalhar esses temas dentro de sala de aula com os alunos, principalmente os alunos de ensino fundamental, né, que, querendo ou não, é o nosso futuro, é o futuro do nosso país. Diga aí, Wellington. Eu ia falar assim, Wellington, fala agora é a tua vez. Boa noite de novo para todos. Professor, eu quero falar duas coisas. Primeira, né, que a gente tem aí os povos calungas, que ficou ali por mais de 280 anos, que depois o pessoal foi encontrar esse povo ali, que chegaram naquela região de difícil acesso, mas onde estava tudo preservado, que eles só tiravam o necessário que eles precisavam. Fazia suas roças, fazia o seu plantio ali, mas só com o necessário. E um projeto que eu estou trabalhando na escola, chamado Meia Ponte Vivo. O nosso rio aqui, que chama córrego para nós aqui, chama Dourados. Ele faz parte do Meia Ponte. E aí a SEDUC trouxe esse projeto do Meia Ponte Vivo para a gente fazer todo esse levantamento da nascente, de que planta tem que ser plantada nas nascentes, nas matas ciliares. E eu tive, né, levando os meus alunos no viveiro aqui em Abadia mesmo, onde tem as plantas. E para eles foi uma coisa de suma importância, porque muitos não tinham tido esse contato, né? Estar num lugar e saber o nome das plantas, saber o nome das árvores, e que foi muito interessante. Então quer dizer que, igual o Hamilton falou, é muito corrido. Os que vêm as aulas todas assim, quase que não dá tempo. Então, um pouquinho que você para fazer um projeto desse já é de grande valia. Muito bom mesmo. Alguém mais quer falar sobre o tema? Entender o que é preservação ambiental, o que é preservação do ambiente. Falaram aqui da necessidade de trabalhar como o tema transversal, né? Da cultura África, centrada na terra, a casa, a terra como nossa segunda casa, o que mais? Lá eu trabalho na educação infantil, que são os pequenininhos, minha turma é nível 1, 4 anos. Então eu fiz um curso de contos africanos, porque nesses contos eles trazem muito o ser humano, a natureza, tudo como um todo, como se fosse tudo integrado. Então, através dos contos, eu consigo atingir eles dentro dessa questão aí. E será que tudo não é integrado, não, Margarida? Não, sim, mas é que para passar para eles, para os pequenininhos,
é mais complexo, né? Então, verdade, não, entendi. aí, através dos contos, eles têm uma visão, assim, bem prática, bem realista, eles entendem. Por meio de outra linguagem, né? Por meio de outra linguagem. Isso é usar o mecanismo da admiração, né? Por meio dos contos, de histórias. Muito bom. Isso é uma estratégia indígena. O índio, quando ensina, ele usa muito mito, né? Na matemática, principalmente, aí, os povos do Alto Xingu, quando vai ensinar matemática, eles usam mito, gostam de usar mitologia. Então, é uma coisa que impressiona e ensina ao mesmo tempo. Né? É um tipo de saber, tá vendo? É um saber tão quanto importante um saber científico. O cientista tem a defesa do seu conhecimento científico e os saberes tradicionais têm a sua defesa dos seus saberes tradicionais. A Juraide falou assim, eu tomei um tanto de remédio aí, já estou dopada, né? Vamos tocar no assunto aqui, que é o seguinte, ó, se vocês conseguirem ler, são vários os saberes e fazeres que eu estou evocando aqui, dentre eles as práticas agrícolas e de subsistência, cultura, conhecimento social, conhecimento matemático, né? Vamos pensar nas práticas agrícolas, tentar fazer uma conexão com tudo que vocês estão falando, porque tudo que vocês disseram aqui tem a ver com conhecimento quilombola. O próprio dizer, né, de centrar na perspectiva do ser, é um dos princípios. Ao invés de ser, o que é que nós estamos caminhando hoje na nossa sociedade? O ter. Né? Ser e ter. Depois vocês vão me lembrar aí para eu trazer essa informação com mais detalhe. O conhecimento ancestral dos quilombolas nos traz uma perspectiva muito mais alinhada com o ser do que com a perspectiva capitalista, que é o ter. O Hélio falou da questão lá do meia ponte, a Milton falou da questão de trabalhar os temas transversais, tudo é preservação ambiental, né? Eu vou fazer um cenário aqui que eu participo de vários projetos, dentre eles, projeto de mudanças climáticas na Federal de Catalão, na qual eu sou um dos líderes, e hoje a gente discute toda a temática, Margarida, porque está tudo conectado. Não adianta eu achar que falar matemática sem pensar em mudanças climáticas, sem pensar na casa que eu moro. E a casa que eu moro, numa proposta mais interessante, é meu corpo. Né? E esse corpo está no planeta, né? Num planeta que vem sendo muito vilipendiado, explorado seus recursos naturais, e hoje a gente está presenciando uma quantidade intensa de desastres ambientais. Né? Quem é que consegue me enunciar aí pelo menos 2, 3 desastres ambientais aí recentes aqui no nosso país? Professor, eu quero falar daquele desastre ambiental que aconteceu com o lixão aqui numa cidade próxima aí, né? Que tinha armazenado lixo e ele foi parar dentro de um rio e dentro desse rio foi para outro rio e aí... Qual cidade que era essa daí, perto de Abadia? Não é perto de Abadia, mas foi bem anunciado pela mídia, né? Ah, tá. O órgão federal já sabia de tudo, mas aconteceu. Deixou acontecer, né? Quem lembrar, fala pra gente. Que mais? Ele deu um exemplo bacana. Que mais? Enchentes que aconteceram... Enchente, aonde? No sul. No sul. Que mais? Fora vazamento de óleo também, né? Direto. Vazamento de óleo em rio, principalmente região do Nordeste. No mar. Rompimento da barreira lá de Brumadinho, 2019. Vários desastres ambientais. E quem é que está com a mão por trás desses desastres aí? Capitalismo. Você começou bem. Principalmente. O homem principalmente, né? Tá lá. Mas o homem quer dinheiro, então o que é que ele faz? Eu estive em Foz do Iguaçu no ano passado, e a gente sobrevoou, né? Chegando lá em Foz. E, gente, é impressionante. É impressionante a quantidade de clareiras na Mata Atlântica daquele estado. Então, assim, às vezes você vê a mídia com aparato de fala, é que
esse desastre ambiental, né? Ele é uma coisa natural, né? Pode ser que sim, que tenha, né, excessos de chuva e tal, mas a percepção que a gente tem trabalhando com agroecologia é que, à medida que você vai devastando, fazendo derrubada de árvore, você deixa de fazer filtrar a água, né, para dentro do solo. Então, quando você tem um solo, que a gente fala solo pelado, né, sem vegetação, a propensão daquele solo encharcar e escorrer é muito maior, né? Então, esses desastres, dentre eles o desastre do Sul, né, que foi essa enchente, e de novo esse ano, né, teve enchente novamente, são consequências das mudanças climáticas também, mas da devastação ambiental que está ocorrendo no nosso país, né? E por que está tendo essa devastação? Por que o pessoal devasta aí as áreas? Penso eu que, por exemplo, o garimpo, né? O pessoal usa muito para poder ir atrás do ouro, né? Para atrás dos bens materiais, por isso. Até que o garimpo não vai muito para essa direção aí, não, mas para plantar soja, O agro hoje é um dos maiores responsáveis, né? O agronegócio é o representante maior das mudanças climáticas no nosso país. Então, assim, quando eu penso numa reforma de pensamento, eu tenho que estar entendendo, compreendendo que eu tenho que analisar o espaço na qual eu estou inserido. Um pensamento ocidental, ele não dialoga bem com a perspectiva de compreender o desastre ambiental como um elemento que o homem produziu, né? Então, esse conjunto de mudanças climáticas tem a ver com essa perspectiva ocidentalizada de perceber que o capital está em primeiro lugar. Então, quando eu evoco a perspectiva quilombola, está preocupado muito mais com o ser do que com o ter, eu evoco, eu anuncio, eu convoco um novo pensamento, né, mais alinhado com a perspectiva de ser enquanto pessoa. É necessário, e aí no entendimento nosso lá do grupo de pesquisa, uma reforma de pensamento em trazer boas práticas agrícolas para a produção dos alimentos na atualidade, né? Uma perspectiva, Tuliane, de agronegócio é o investimento do capital na agricultura. Então, para eles, não importa se o produto que sai dali ele está envenenado, se o produto que está ali vai aumentar 1 grau Celsius a temperatura, se o produto que eles fizerem lá, produzirem, vai causar um desastre, eles não importam. Eles importam com o quê? Com a boa produção, uma boa venda e lucro no bolso, né? Uma prática alinhada a uma agricultura de defesa de meio ambiente, ela está com características de agricultura familiar e, ao mesmo tempo, conhecimentos dos povos do campo ancestrais, tanto das agriculturas familiares como os modos de viver dos indígenas e quilombolas, que fizeram essas populações, essas comunidades permanecerem, né, ativas até hoje, né? Tem muitas comunidades que têm essa perspectiva de trabalho, essa perspectiva de atuação como um ser e não apenas como um ter. Então, a consequência da mudança climática e desses desastres ambientais, elas têm a ver com a perspectiva de visão de homem e de mundo que o branco tem, porque o que prevalece como conhecimento científico é de que você pode utilizar fertilizantes, é que você pode utilizar defensivos, que são os venenos, né? E você vê hoje aí um alto índice de pessoas com câncer, né, com vários problemas
intestinais que podem ser decorrência de alimentos envenenados, né? Então, para quem é das mais antigas aí, né, há 20, 30 anos atrás, você não tinha uns tomatão saladete igual tem hoje, né? Mesma coisa com frango. Né? Você vê um frango hoje de granja, um frango de supermercado aí normal, né? Horroroso de grande, excesso de hormônio, né? Então, a gente tem hoje uma produção de alimentos que está despreocupado se eu vou querer preservar as próximas gerações. Consegue me ouvir? Né? Nos Estados Unidos... Dá para ouvir? É que eu tive que desconectar aqui o fone. Mas só um outro parêntese, professor, é a quantidade, né, de pessoas também que aqui no estado de Goiás mesmo, aqui da região centro-oeste, tem que sair, né, das suas casas por risco de vida mesmo iminente, justamente pela quantidade de agrotóxicos que são, né, que é espalhado pelo ar. Então, as pessoas elas têm que se virar e sair, senão morre, né? Isso. Né? E eu que o diga, Toliane, porque eu acompanho famílias aos arredores de Catalão, eu já presenciei assim, situações que me deixaram assim, entristecidos com seres humanos, né? Do tipo assim, a família que morava no fundo de uma plantação de soja, uma família adoecida, uma família que está adoecida de veneno da soja. Né? Eles moravam no fundo de uma plantação de soja, não tinham os devidos cuidados, o dono da propriedade não se preocupou com essa situação, sabe? E batendo veneno, e a família lá na residência deles, né? O pai da família é um homem adoecido, né? Envenenado mesmo. A mãe é acometida de doenças mentais, sabe? Uma situação super, super triste. Que mais que a gente pode evocar em relação à agricultura numa perspectiva quilombola? É necessário recorrer à proposta de plantio, né, das agriculturas que os quilombolas fizeram no passado. Um resgate em relação à produção alimentícia daquela época. Né? Hoje a Tuliana já até alinhou o meu pensamento aí. Falar em agronegócio, a gente fala numa perspectiva de tirar do ambiente o máximo possível sem pensar nas próximas gerações. Enquanto um pensamento de agricultura mais alinhada com as próximas gerações, se preocupar com adubação orgânica, se preocupar com plantios agroflorestais, como as comunidades indígenas nos ensinaram, né? A perspectiva da monocultura hoje é uma devastação. Eu não sei se alguém aqui já foi em Mato Grosso, eu moro em Mato Grosso, você anda quilômetros nas BRs lá, e você vê só solo sem nenhum pé de uma árvore qualquer. Né? Aquilo ali é uma agressão infinita para a natureza que vai demorar décadas para uma possível recuperação. E aí o pessoal reclama quando dá as nuvens de poeira lá em Mato Grosso, temperatura, né? Reclamando lá do Pantanal, né? Que tá sumindo. Por que será? Tira a plantação, tira a vegetação normal que está lá, as raízes que traziam a água para o solo deixam de filtrar a água para dentro do solo, e a água, né, escorre para outros ambientes. E isso é um desastre, né? Um desastre para o bioma, para as vegetações, para os animais, e o pessoal deixa de levar em consideração toda essa situação. Então, assim, em linhas gerais, a prática agrícola, para quilombolas, os ancestrais, né? Ela é uma prática de subsistência, ela não é de obtenção de lucro, ela é para existir. Eu vou tirar aqui esse slide, eu acho que é momento da gente assistir um vídeo que eu estava prevendo
passar para vocês sobre produção de biodiversidade e resistência. Eu vou passar ele para vocês e a gente vai debater ele depois. Bolas são fundamentais para a biodiversidade e para enfrentar as mudanças do clima. Raquel Pazinato, do ISA, fala sobre como os saberes quilombolas são fundamentais para a biodiversidade e para enfrentar as mudanças do clima. A gente tem, né, um conjunto de variedades de plantas, de mudas, de sementes que elas produzem muita comida, muito alimento, né? E a gente está enfrentando há muito tempo, né, e agora a gente está acordando para isso, um processo de mudanças climáticas. Essas sementes que são cultivadas pelas comunidades tradicionais, e nesse caso aqui os quilombolas, elas são resistentes, elas se adaptam, elas têm possibilidade de produzir alimento de verdade para muita gente. Então elas têm uma relevância, uma importância para a biodiversidade, porque além de dar esse alimento para muita gente, essas roças, o modo de cultivo dessas comunidades alimentam os animais da Mata Atlântica. A floresta, a fauna se alimenta dessa agrobiodiversidade também. Então, é um potencial muito grande da gente alimentar as pessoas e ainda combater as mudanças climáticas, né? Então, o modo de produzir dos quilombolas é um modo que eles desenvolveram há mais de 400 anos. Eles têm uma agricultura que é no meio da floresta atlântica, né, que é uma que a gente chama de agricultura tradicional, agricultura de coivara. É um sistema agrícola que inclusive é reconhecido como patrimônio cultural, onde eles manejam várias variedades, vários tipos de milho, de arroz, de feijão, de mandioca, né? A diferença é que eles não usam insumos químicos, eles não colocam agrotóxicos, né? Eles usam várias plantas, outros materiais que eles têm no próprio território, né? E que ajudam a combater essas pragas. Então eles têm um conhecimento sobre esse manejo, o que faz com que essa agricultura ela seja diferente, porque ela não é uma agricultura de grande escala, ou não é agricultura convencional, e não é uma agricultura que ela precisa desmatar a floresta para você produzir alimento. É uma agricultura que ela é cultivada em meia floresta, né? Essas sementes cultivadas pelas comunidades são resistentes, se adaptam, alimentam pessoas e animais. O jeito de plantar dos quilombolas é antigo, mas respeita a floresta e não precisa de veneno. A gente já teve várias pesquisas, né, no Vale do Ribeira, muitos pesquisadores que já demonstraram que esse saber das comunidades sobre o manejo das roças, sobre o manejo da floresta, ele contribui para a conservação dessas áreas, né? Então a gente agora está também num processo de se aproximar com a Embrapa, né, fazendo um projeto de parceria aqui junto com o GT de Roças, que é quem organiza essa feira e são os representantes das comunidades quilombolas, para que a gente possa pensar juntos com as políticas de pesquisa como conservar e manter essas variedades, como multiplicar variedades que estão, né, mais ameaçadas dessas sementes, para produzir mais alimento, né, tanto para as comunidades como também para eles poderem comercializar esses alimentos para quem quer adquirir. Então a junção, né, do conhecimento científico com o conhecimento tradicional, ela é muito importante porque ela pode possibilitar maior acesso às políticas públicas, ela pode possibilitar uma melhoria na produtividade dessas roças, dessas sementes, né? Então acho que tem muito para se fazer ainda, né? Mas os conhecimentos eles se complementam, né? Esses saberes da academia e das comunidades eles se complementam. Eu acho que a gente precisa criar mecanismos, né, de as pessoas saberem, né, que existem essas comunidades, que existem essas sementes, que existem esse lugar, né, do Vale do Ribeira. A gente precisa que as prefeituras dos municípios da região adotem essas políticas públicas que já existem para a agricultura familiar, que são as políticas de merenda escolar, o Catrapovos, que é uma política que é de levar a alimentação das próprias comunidades quilombolas para dentro das escolas que estão nos territórios.
que a gente precisa que venha mais incentivos, mais recursos, mais orçamento para as políticas de aquisição de alimentos da agricultura familiar, para fortalecer a cooperativa, que é a Cooperquivale, que tem aqui, e a cooperativa possa comercializar esses produtos dentro desses programas nacionais de aquisição de alimentos. Então, existe um conjunto de políticas. O que a gente não tem é orçamento e investimento suficiente para atender mais comunidades, mais agricultores, né? Para tudo isso acontecer, é preciso política pública que funcione, com orçamento e com apoio. O caminho está apontado para que mais comunidades possam vender produtos e fortalecer as cooperativas. A feira é encontro, é troca, é resistência. É onde o passado se encontra com o futuro e onde cada semente plantada carrega esperança, memória e luta. Que essas sementes sigam germinando por muitos e muitos anos. Procuram-se 100 pessoas para... Muito bom, muito bom. E aí, o que chamou a atenção de vocês aí nesse vídeo? Saberes quilombolas, biodiversidade e agricultura familiar. Dentro daquele único saber que nós estamos trabalhando hoje, que é o saber da produção agrícola, que é um saber muito importante. Eu vou me arriscar a dizer que é o mais importante de todos. Não sei se é porque eu estou trabalhando com mudanças climáticas, com os desastres ecológicos, essas questões, mas, para mim, esse entendimento é muito importante. O que chamou a atenção de vocês aí? Nada? Na verdade, chamou a atenção tudo. Eu achei fascinante o fato deles terem um método que na plantação eles cuidam da natureza, preservam, alimentam as pessoas, alimenta os animais e tudo isso sem destruir. Mas como eles vão conseguir manter esse processo? Porque foi preocupado, na verdade, para vencer o sistema, porque eles fazem parte dos 97%, né? E os 3% é que retém o poder. E aí, como que vai fazer para mudar essa ideia, essas políticas que não vão querer investir nisso? É uma política necessária, Margarida. Hoje é necessário esse repensar de ver a produção agrícola. Já é inconcebível você pensar em monoculturas hoje, na atualidade. Pois é, mas... A monocultura, ela suga demais do solo, né? Pois é, o deles é perfeito. A cultura deles, a maneira como eles tratam os alimentos, a maneira como eles cuidam da natureza durante esse processo, é perfeita. Na minha cabeça eu não consigo entrar, porque as políticas não veem isso, porque o governo não vê isso, porque não libera os orçamentos, porque não apoia. Por quê? Pois é. Então, vocês estão vendo aí? Esse modo de cultura é um modo que é baseado na atividade agroflorestal, né? Então, tentar derrubar o mínimo possível de árvores e plantar nas clareiras. Esse princípio, antigamente, ele era pautado no princípio dos índios, né? De primeiro, os indígenas, os antepassados indígenas, iam fazer os plantios, quando caiu uma árvore grande dentro da floresta, no lugar onde estava a clareira, eles faziam os plantios, né? Então, eles deixavam de forma muito natural a produção de alimentos, né, pela própria natureza. Eles não derrubavam árvores, né? A árvore caía sozinha, no clarão que estava aberto, eles plantavam, e eles iam plantando aquele lugar até o momento que aquela área ela criasse uma vegetação novamente, né? E aí procuravam outras clareiras. Então, esse princípio da agrofloresta, ele é um princípio secular, que os movimentos indígenas sempre deram sustentação, e os quilombolas também, né? Porque essa questão de você pensar assim, porque para fazer qualquer coisa tem que colocar adubo. A própria natureza se encarrega de adubar o solo através das folhas
e da matéria orgânica que se decompõe, né? Só que você não pode deixar o solo exposto ao sol. Esse é um dos princípios. Que mais chamaram a atenção de vocês? A questão da semente, vocês não acharam bacana? O que é que vocês perceberam mais? Ele evoca lá a questão do patrimônio cultural, né? Que o modo de agricultura quilombola é um patrimônio cultural. Olha a terminologia que eles estão utilizando. Então, é uma forma de pensar muito, muito valorosa, né, de preservação do meio ambiente, de conviver, né, com a natureza de maneira harmoniosa, sem fazer devastações, né? É um princípio de troca de semente, né, que é uma coisa assim diferente para a gente, mas que é muito comum. E ele fala da questão da junção do conhecimento científico, dos saberes tradicionais, que um não é maior ou menor do que o outro, e que os dois só têm a ganhar se dialogarem de maneira mais aprofundada, né? Até aí tudo bem para vocês, pessoal? Tranquilo? Então vamos continuar aqui na nossa perspectiva. Então tem aqui, ó, saúde e bem-estar. O que seria esse saber aqui alinhado à saúde e bem-estar aqui dos saberes e fazeres quilombola? Do que se trata essa temática aí? Saúde e bem-estar. Alguém se arrisca? Então vamos lá. Uma das formas que os povos quilombola tinham, né? E a preocupação, e a Juraíus, inclusive, falou sobre isso, a utilização das plantas medicinais, né? Esse tipo de medicina, né? Ele é um conhecimento ancestral, né? Sobre a natureza, né? Que trata e constitui, né, os processos de saúde e doença. É muito comum, muito recorrente a gente perceber nas comunidades quilombolas pessoas, né, que fazem benzimento, que tem práticas com cura, com cuidado. Quem é aqui na sala que teve alguma experiência aí que faz você, né, repensar um pouco sobre os saberes de conhecimento científico? Eu tinha uma enxaqueca crônica, eu nasci e cresci em Brasília, minha família é toda de lá. E não passava. E aí a minha irmã, ela teve numa cidade aí de Goiânia, eu não sei de onde, ele vive numa comunidade indígena. E aí ele perguntou o que eu sentia e fez uma garrafa com umas ervas lá. Fada, né? Eu fiquei 1 ano sem sentir essa... É porque ele disse que depois eu tinha que mudar, como você falou, o corpo é um templo. Eu tinha que abandonar os hábitos ruins que eu tinha, por exemplo, do açúcar, que eu como muito. Mas durante esse ano que eu fiz esse tratamento, eu consegui parar, eu não senti enxaqueca em momento nenhum. Que legal, hein? Que legal. O que será que você tomou, hein? Pois é. E aí, foi essa. Quem mais teve alguma experiência nesse sentido, de benzimento, de... Sexta-feira, eu tive uma experiência bacana lá em Santa Cruz,
nós fizemos uma vivência, professor Christian, a Tatiana, né? E nós fomos benzidos. E eu vou falar para vocês, eu estava muito cansado. Eu tinha passado o dia no assentamento do sol muito quente, estava com muita dor de cabeça, muito cansado. Depois que ela fez o benzimento, toda a carga pesada que eu tinha acabou, né? Me perguntaram aqui, Luciano, você vai ter chamada? Eu não sei se é a Karen que vai estar passando a lista de frequência. Ela está na sala? Professor, licença, eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo, mas aí se tiver lista de chamada, depois manda no grupo, como que é? Deixa eu organizar aqui, ver se vai... Eu acho que eles iam colocar um link aqui para responder. Eu não sei se Karen vai... Eu vou perguntar para ela aqui, mas aí qualquer coisa você pede para os meninos aqui para colocar seu nome. Tuliana Paiva, né? Eu coloco aqui já. Tá bom, obrigada, foi um prazer, Obrigado viu? você. Eu adorei muito a aula. Até e a gente se vê aí nas próximas. Valeu, obrigado. Professor. Diga aí, meu jovem. Quando eu era criança aqui em Abadia, tinha 2 senhores, né? Uma senhora e um senhor. Eles faziam esses benzimentos. E o pessoal vinha de longe para que eles pudessem benzer, né? Então, isso eu trago da minha infância. Esse pessoal que fazia esse benzimento aí. Das antigas, né? Benzimento. E assim, para quem acredita, né? Para quem acredita é bacana, né? De fazer, né? Porque um dos princípios que tem do benzimento é você acreditar na cura, né? Então, aí já é questão da fé, né? Tem que ter fé em relação ao que está ocorrendo, né? E eu vejo, assim, muitos dos movimentos quilombola, o tanto que essa característica é muito forte, né? De acreditar mesmo, e isso é bom. E em tudo a gente tem que acreditar mesmo, até na matemática, que é tão chamada de ciência exata, de que não tem erros, né? Se você não tiver fé que 1 é uma quantidade, 2 é outra quantidade, 3 é uma quantidade, tudo cai pela matemática. É uma questão axiomática. Você tem que acreditar que o número 1 tem uma representação simbólica de uma quantidade de elementos. Se você não tem fé nisso, então até na matemática a gente tem fé. Na geometria, do mesmo jeito, se você não acredita que ponto é ponto, reto é reto, você constrói uma geometria equivalente à geometria plana que nós temos, uma geometria de Escher, geometria de Lobachevsky, que são geometrias tão equivalentes como essa nossa, um conjunto de axiomas e de demonstrações, que é baseada no outro tipo de fé, né? Então, ter fé é um princípio aí que, principalmente dos quilombolas, a gente percebe. O que mais? Tem mais alguma experiência que vocês possam nos compartilhar? Muito bem, então. Além dos conhecimentos de saúde e de bem-estar, nós temos conhecimentos matemáticos. Esse conhecimento matemático a gente chama de etnomatemática. São práticas de medição, contagem, construção de artefatos que envolvem as noções de geometria e cálculo, integradas à sua vida cotidiana e ao manejo do conhecimento, né, do território. Será que vocês conseguem me apontar, dentro da experiência de vocês, alguma coisa que tenha a ver com uma matemática que você acha que não é matemática ocidental nos povos daí de Abadiânia, nos descendentes? Alguma coisa de medição, a forma de lidar com as coisas. Será que tem uma matemática especial aí nos povos quilombola ou não?
que vocês me dizem? Vamos pensar aqui, Margarida. Na garrafa. Professor, Diga, Wellington. eu acho que quando eles estão plantando na terra, né, ali fazendo as covas, as coisas assim, eles têm esse saber aí. Um saber matematizado, né? E tem muitas coisas, né? Que é a lua, tempo das águas. Então tem toda uma questão temporal que é medida. E isso é um tipo de conhecimento matemático também. Eu estava falando da Margarida aqui, Margarida, assim, ó, a proporção das raízes, né? Como a curandeira prepara a raizada de maneira que dá certo, né? Matemática pura. E não é uma matemática de medida, medida, medir, entendeu? Ela tem uma razão, uma proporção de que se coloca meio litro de uma bebida alcoólica junto com a raiz tal, deixa decantar por um tempo, ferve, ou sabe-se lá o que ela vai aprontar nessa raizada, ela cura enxaqueca. Né? E até a quantidade que ele orientou como eu tinha que tomar. Não podia passar disso. Tinha que ser meia xícarazinha assim da medicação e completar o restante com água do mesmo tanto. Isso também é interessante, né? Não podia passar, ele deixou bem claro, não podia passar disso. O nome dele, ele é daí de Goiânia, eu só não sei de onde, é Quiri o nome, ele é um índio, vive numa comunidade indígena. Sei. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu acredito também que nas músicas, né, nas festas, nos compassos lá dos ritmos, né, nas batidas dos tambores, nas construções de casas. Sim. Sim, também imagino que sim. Bacana. O que mais que a gente podia evocar aí como uma proposta de matemática dos quilombolas? Beleza, então. Então, pessoal, assim, a gente tenta trazer aqui e, ao mesmo tempo, dialogar para a gente conectar com o que a gente está trabalhando aqui, né? Saúde e bem-estar, conhecimento da matemática no meio da matemática, as práticas agrícolas nós já anunciamos, os quilombolas são baseados na agricultura de subsistência, extrativismo, manejo de recurso natural do território que sustenta a vida e garante a autonomia das comunidades, especialmente as rurais. Uma coisa bacana, eu quero contribuição aí da Eli, pessoal aí da cultura, né? Expressões culturais como as festas, as músicas, como o lundu, as danças, assim como as brincadeiras tradicionais, como a lagarta pintada e os panil aboiome, né? Então, a cultura e o lazer também é um traço, é uma identidade associada aos quilombolas. O que mais que vocês podem me apontar em relação a características, né, dos quilombolas? Movimentos culturais, por exemplo, que vocês conhecem. A capoeira? Capoeira é um deles. Hoje eu estava lendo um texto sobre capoeira, uma tese de doutorado. O que mais? Eli, você está muito silenciosa. A capoeira como manifestação cultural, o canto, né? O que mais seriam manifestações de... Professor, quero chamar a atenção, aqui a cultura dos quilombolas de Abadia de Goiás é uma cultura, principalmente na dança, ela é uma dança voltada da sussa territorial e também um pouco de mistura com carimbó e canto,
né? Porque ela é bem diferente. É o canto que era feito lá no campo, é o canto que traz as dores, é o canto que traz a colheita, é o canto que traz as vivências, né? É o canto que traz o agradecimento pela cura, pela chuva, o canto para quando chove demais, quando tem trovoadas, muito trovão, vento forte, também tem as bendição, e tudo isso vem nos cantos. É o canto para vir o sol, né, por exemplo, e que é dança também, Santa Clara clareou, São Domingo alumiou, vai chuva, vem sol. Então, tudo são cantos que realmente fazem a existência para vir. Por exemplo, o fogo, né, enfim, é uma infinidade de cultura através do canto, que não é só uma música cultural, ele é ele é um leque de necessidades, tanto para a planta, para tudo, o canto e a dança também. Então, quando a gente fala de dança, cada território tem a sua maneira, né? E a nossa aqui é específica, sim. Ela tem uma pegada de sussa territorial misturada com carimbó. E mais nos versos, trazendo aí, quem faz os versos aqui é o meu irmão, mas o meu irmão, ele sofreu muito a questão da escravatura, ele mal sai da casa dele. Então é muito difícil. Só a Valéria da Seduc que conseguiu tirar o meu irmão uma vez para ir para Goiás Velho, para a tenda multiétnica. Ele fez um canto lá. E aí ele, quando dói demais as lembranças, as memórias, que é diferente, é aquilo que você traz lá atrás, né, da ciência, ele não consegue sair do lugar. Então é isso. Tem essa questão da cultura territorial. E a nossa aqui, o Quilombo Recantos Dourados, em Abadia de Goiás, é assim. E nós estamos aqui há uns 120 anos, através do primeiro agrupamento que veio através da família da dona Marta Ivone, né? Marta Ivone foi uma das primeiras superintendentes de igualdade racial do estado de Goiás, ainda na época do final do saudoso Maguito Vilela, e lá por trás vai caminhando. A avó dela benzia muito, era a dona Cota, muito conhecida. Os fazendeiros aqui da região buscavam muito ela para benzer, para tirar cobra, né? Afastar cobra que matava muito gado. Engraçado, professor, tem até uma fábula aqui, assim. Tem um rapaz aí que ele ficou cego, ele trabalhou na rádio um tempo grande, é o Manelzinho. Ele ainda está vivo. E diz que ele era novo, ele ainda, né, ele enxergava e tudo. Mas ele andando, ele gostava muito de beber, ele andando nas matas para cá, ele encontrou lá uma oferenda e disse que pegou a cachaça, bebeu, e o outro falou, não faz isso não. E ele foi lá, pegou e bebeu e tudo aquilo outro. Segundo a fábula, né, a titulação que eles colocam, as rotulações, o Manelzinho ficou cego devido a ele ter mexido ali. Mas eu não sei se isso é fato ou não. Então, assim, é só mesmo para relembrar essa questão que o senhor fala lá atrás, sobre as benzições. Então, o território ainda tem, tá, professor? Nós ainda temos aqui garrafeiros, raizeiros, pessoas que fazem benzimento. Aqui nós temos a família da Silvana, né? Que é a família também aí aqui que mora bem aqui ao lado do CRAS, que é a gente fala que é a nossa garota propaganda, a dona Maria Helena. O esposo dela é um grande benzedor. Sempre que vem alguém de Goiânia que quer benzimento, eu levo lá. Dona Rosa também, que é a mãe da nossa vice-presidente, que esse quilombo existe, tá, gente? Ela também faz benzição, a Dona Rosa. Ela só não gosta muito de estar falando devido aos rótulos de nome que acaba sendo titulados, isso vai entristecendo. E eles, claro que precisam e merecem respeito, né?
eles não conseguem muito fazer o enfrentamento como a gente, eles preferem afastar, se calar e parar com as práticas, né? Então, isso é muito ruim, vai assassinando, né, professor? Mas é isso, eu estou aqui caladinho, mas eu estou ouvindo. Pois é, e a política tem que ser outra, né? Na verdade, é de valorização e a discussão em relação ao saber, aos saberes, né, saberes quilombola, é de fortalecer, né? Fazer o fortalecimento desses saberes. E só tem um método que eu entendo que é o meio da educação, né? A gente procurar criar mecanismos, né? Quem já não procura, procurar mesmo, né? De tirar o quilombola da margem da sociedade, que é um entendimento que a gente tem das coisas que estão acontecendo hoje, né? E isso é uma estratégia, né, que os brancos têm em relação aos negros, né, dessa tiragem, né, dessa diminuição dos saberes tradicionais, né? É estratégico, né? Quando a gente pensa nesse curso de aperfeiçoamento, a gente pensa na emancipação desses povos, que são os povos quilombolas, povos indígenas, povos da agricultura familiar, que, né, estão sendo aí sufocados pelo agronegócio, sufocados por várias áreas, né, que o capital está aí responsabilizado, né? Plantio de soja é um dos que vai arrebentando por demais, não só na contaminação do solo, mas também na proliferação da mosca branca, que arrebenta com tudo, inclusive destrói a semente, né, a vida da semente da cabaça, do São Caetano, remédios que são usados como remédio. Essa mosca branca, ela destrói. E o quilombola, ele é muito, assim, dependente da cabaça, né, para fazer os instrumentos. Pouca gente fala isso, mas a vivência no território é isso. A gente tem o nosso berimbau, a gente tem que passar para as nossas crianças. Inclusive, eu até aqui deixo um desafio, oficinas de berimbau dentro das escolas, até porque a capoeira está comercializada, né? Então, o preto na capoeira é crime, parece que está voltando de novo isso. Parece uma coisa assim meio contraditória, mas é o que a gente parece entender. Então, assim, qual é mesmo a importância da capoeira para o quilombola? Qual a importância da capoeira para grupos de capoeira que fazem os giros de capoeira, que têm as suas escolas de capoeira, né? Que trabalham lá com a capoeira, que inclusive é um dos patrimônios, né? Aí. O quilombola, ele vê a capoeira diferente dos que comercializam a capoeira. Capoeira não se vende, não se cobra para ensinar, né? Nem o berimbau. Então, essa questão da soja, ela vem entrando todo esse universo dentro dos territórios, através dessa mosca, através da contaminação, através da retirada da água da mãe terra, porque a terra para nós não é terra, é mãe, é útero, é vida. Então, a soja, ela tira, olha quantos grãos tem naquele negócio, tudo ali é água, o que tem ali é água que sai do nosso solo. O plantio desse eucalipto também arrebenta, e é o que mais está trazendo. Então, assim, quando a gente fala território, principalmente território quilombola, como eu olho aqui, sabe, professor, o quilombo daqui, eu me lembro um pouco de Goiás Velho. Goiás Velho não é muito diferente. Assim,
a visão, a aceitação, a existência, e lá daquele quilombo é como daqui. Para existir, tem que ter uma resistência muito grande para continuar existindo, sabe? Porque senão não vai. Mas, enfim, aqui nós ainda temos zero plantação de soja, que eu me lembro de um plantio bem curto, bem pequeno, que ficava ali em frente no chão. Eu acho que o rapaz lá, não sei se ele está plantando ainda, se plantou esse ano, não sei como ficou essa questão da soja dele. E outros poucos lugares aqui. Então, não conseguiu proliferar essa mosca, e também não conseguiu fazer toda eu digo que essa destruição. Nós temos outras coisas que destroem. Aqui, o que destrói mais essa comunidade são as rotulações, né? Rótulos que as pessoas colocam, e que, infelizmente, até os próprios quilombolas, que não deveriam, mas acaba deixando que esses rótulos grude, parece que com super bonder, e não arranca. E se for tentar tirar, dói, sangra, machuca. Então, aqui a maior destruição está sendo essa. São rótulos mesmo, que vai destruindo a crença, a benzição, as tradições, não de todos. Exemplo, nós temos aqui, eu até postei dentro, eu acho que não sei, foi lá no grupo, não sei aqui se algum professor está lá, um patriarca nosso, de 86 anos, que é o seu Domiciano, ele falando da mãe do ouro. Gente, isso é riquíssimo. Isso é riquíssimo. Isso é prosa, não é? Então, ele está contando ali da experiência, e é verdade, gente. Aqui na nossa região tem a mãe do ouro. Parece brincadeira, mas não é verdade. Nós já vimos a mãe do ouro aqui, e outras situações que já aconteceram aqui, sobrenatural até. Então, é importante essa aproximação maior, né, das pessoas, para saberem realmente como está essa vivência aqui desse quilombo. Tem Cavalcante, hoje nós temos uma maneira muito grande de nos interagir, né, mas eu vivo aqui, eu sou quilombola, descendência Agô, Recantos Dourados, então é aqui a minha vivência, são aqui as minhas labutas, as minhas demandas, os meus anseios, as minhas necessidades, é aqui que eu falo com as árvores, é aqui que os animais vêm para me falar que destruíram aqui, ali, é aqui que a gente tenta, é aqui, né? E os outros, a gente faz um encontro e tenta buscar força, apoiando um ao outro para ajudar os quilombos que estão aí passando, talvez por as mesmas situações, só que cada local uma questão diferente, né? Os casarões, nós tivemos aqui, em 2 anos, 64 loteamentos aprovados, e os nossos marcos foram por terra, né? Tombou vários casarões, com porões, né? Muros de pedra que foram construídos, e passam-se por cima, e nem deviam desmatar, né, gente? Porque além daqui não tem só o quilombo, aqui é um quilombo dos 27 estados brasileiros, que infelizmente tem aí uma catástrofe, um acidente de radioatividade em escala 3. Quando fala lá atrás das catástrofes, que o professor traz bem lembrado aí para nós temos aí o lixo de radioatividade, né, que tem quase 40 anos, mas aconteceu. E os detritos estão no aterro sanitário aqui. Ah, tá, a infraestrutura é bem segura, é isso, aquilo, outro, sim, mas as árvores ajudam a manter essa segurança. Então, é daí para frente, né? Mas eu quero aprender muito com vocês, preciso aprender, mas eu gostaria de chamar a atenção para o quilombo Recantos Dourados, em Abadia de Goiás. Se não for, pedi muito. Eli, só aproveitando a sua fala para dizer que eu estou louca para conhecer esse quilombo. Eu nunca pensei que eu fosse conseguir nenhum na minha vida. Eu achava que isso era até, tipo, como se fosse um mito. Eu estou, assim, nas férias, eu vou querer me organizar para me passar nas férias de dezembro, que é quando você consegue, porque eu trabalho os 2 horários,
o maior tempo que eu puder aí. Depois eu vou entrar em contato com você que eu vou para aí. Pode? Assim, o que acontece com o Quilombo Recantos Dourados? Eu estou falando com a professora Margarida. Margarida. Nós ainda não, infelizmente, não fomos territoriados. Aqui é um quilombo sem terra, né? E nós estamos em busca do nosso RTID, em passos meio curto agora, com uma grande expectativa pelo MPF, que traz uma plataforma chamada Territórios Tradicionais, territórios vivos, o qual nos oportuna muito a preservação do nosso território. Nós temos o CAR, mas isso não nos dá o direito de falar esse território é nosso. Então, nós estamos aqui com um monte de marcos, que são esses que eu falei, professora Margarida, que muitos já foram tombados. Esses dias, o Divino Alves, que é secretário aqui, ele me chama na sala e falou, olha, Eli, eu fui chamado hoje para assinar ali um documento, não pude fazer nada, tive que assinar para aterrar um porão. Eu entrei lá para ver, estava cheio de argola de pôr no pescoço, argola de ferro, que prendia as pessoas que foram escravas. Então, nós temos aqui no condomínio Copacabana, o casarão da Casa da Sede, que tem um porão, você entra lá, você vê as marcas da escravidão dos escravos que ficavam lá embaixo. Nós temos aqui um casarão ali por rumo ali do Jardim Tarumã, que lá tem vários, né, ainda, alguns já reformaram, eles alugam, e que você chega lá, você vê a questão das pessoas que foram escravizadas, os açoites, as ferramentas que açoitavam. Tá, essa é uma situação. Mas o Infam, o que o Infam fez para isso? Eu fui atrás do Infam. Quando eu fui atrás do Infam, o Infam procurou uma das pessoas que o casarão está ali no Jardim Tarumã. Eu fui ameaçada de morte, eu faço parte de um grupo de proteção à vida. Então, assim, eu tive que parar. E o Infam só pode fazer o tombamento de um imóvel com a permissão do dono. Então, professora Margarida, tirando tudo isso, o que fica na mão da gente? O que a gente pode fazer? Dentro do lote, que era uma gleba, que inclusive eu não vou nem entrar nesse detalhe, mas é uma imobiliária que faliu, mas antes vendeu alguns lotes no Recanto dos Dourados, que é o local que nós estamos hoje, que é perto do Córrego Dourado. Aqui, minha mãe há mais de 40, minha irmã, eu tenho uma irmã de quase 60, praticamente para falar 60, e uma outra de 54 anos. Ambas nasceram nessa região. Uma é registrada no Guapó, de 54 anos. A outra, que vai fazer 60, ela foi registrada em Goiânia, mas ela nasceu aqui. Na época estava mais na ponta de lá, então o patrão levou. E aqui ficou esse setor. E aqui, nesse lote, nós criamos uma réplica chamada ponto de memória. Nesse ponto de memória é uma casa de pau a pique, que a gente traz ali dentro uma peça que foi da vivência de uma matriarca, de um patriarca que migrou de outro estado para cá, que está aqui, porque da época da escravatura não sobreviveu, não é como Cavalcante, que ficou lá um quilombo. Lá Cavalcante, graças a Deus, eu falo muito, gente, o grito que ecoa ali dentro é o grito da natureza, que é linda, perfeito aquele lugar das cachoeiras de nascente e tudo, e mais que as pessoas que agora estão sendo foram descobertas, estão chegando, levando melhoria, as pessoas estão saindo, o quilombo já está miscigenado também. Então, é diferente dos outros lugares daqui de Abadia de Goiás Velho, que sofreu o sangue, que derramou o sangue na terra, e a Mãe Terra clama por isso, não é? E isso aqui tentam maquiar, tentam esconder, mas não tem mais como. Graças a Deus existe historiador, existe esses grandes profissionais, os quais eu respeito demais, que já fizeram estudos, que já fizeram levantamentos, e é inegável a existência aqui. Então, assim,
Do último agrupamento só tem 120 anos, mas quantos anos nós temos de euforia? Alguém pode me dizer? Carta de euforia. 100 e... Gente, ninguém sabe. Eu não sei. Nossos professores, hein? Estamos falando de comunidade quilombola. Eu não vocês estão sei. vendo? Nós temos 120, 130 anos, temos 140 anos, nós temos 127 anos, nós temos 132 anos, nós temos 140 anos. Quantos anos nós temos de uma falsa Carta Áurea de Liberdade? Essa carta, ela nos beneficiou ou ela nos condenou? Então, eu vou deixar essas duas perguntas em aberto, e eu gostaria depois que vocês, já que nós vamos estar caminhando junto, mas, por favor, gente, quando vocês forem perguntar alguma coisa aí de faculdade, pelo amor de Deus, cuidado, que eu nunca fui para a faculdade. Eli, aí na associação de vocês, se tiver acesso à carta de euforia? Aqui, não. Meu avô, sim. Registro não, né? O meu avô, sim. Meu avô teve, da descendência nativa. Nós conseguimos recentemente, lá em Santa Cruz, trazer duas do Museu de São Paulo. A minha prima, eu queria receber, mas ela tem 122 anos, essa carta. Professor. Assinada pelo brasão da República Federativa do Brasil. Você trouxe a resposta, né, professor? Nem esperou. Nem esperou seus alunos queimar os cérebros. Que bom. O meu pai, ele tinha a carta do meu avô. Meu avô recebeu a carta. Uma prima minha também, inclusive, ela é homenageada no museu. Falam dela, homenagem não, né? Falam dela no museu aqui de Anápolis, né? Inclusive, depois eu quero preparar um momento, levar aqui alguns quilombolas para ir lá conhecer a história da minha prima. Mas, enfim, essa carta, ela nos beneficiou ou nos condenou? Ela nos condenou. Porque deu a carta, mas não deu nenhum tipo de assistência política, jogou na rua, né? Não teve eles não tiveram terra, não tiveram alimento, não tiveram nenhum subsídio. Pelo contrário, o eugenismo trouxe o apagamento. Ele queria que os negros morressem para poder embranquiçar a população. Sim. E, olha, nós tivemos um documento, a gente teve um governador que fez um projeto de lei na época para que o negro tivesse direito de estar na sala de aula. Hoje eu até entendo mais ou menos quando tem um negro dentro da sala que sofre muita opressão, comete a evasão. Se nós não tivermos políticas internas dentro do PPP escolar, nós não vamos conseguir alcançar. A gente só tem, vez ou outra, algumas, assim, olha, eu não vou, porque agora esse não é o momento, então eu não vou entrar nesse mérito, deixa para um outro momento, mas enfim, nós ainda não temos direito à terra, e uma terra que os nossos parentes indígenas, os quais a gente tem uma dívida, nos doou um pedaço. Nós não temos direito, se nem os próprios donos têm direito, não é? Eu vi também, anteontem, assim, já foi um decreto, foi uma PEC aprovada, de ressarcimento algumas tragédias da escravatura. É verdade, eu vi isso também. Não sei se é 1 bilhão que vai ser por mês votado só para poder trabalhar com essa política, todo mês. Isso. Eu até postei nos meus status, eu coloquei em alguns lugares. Isso é um pouco, é luta. Se não tiver luta, não acontece. O que está acontecendo agora também aqui entre nós é luta.
É luta, porque tem muitos negros que se diz quilombolas que, infelizmente, precisam de tentar se pintar ou tentar de ser o que são, até esquecem de suas origens para conseguir sobreviver no meio de tanto lobo e de tanto racismo institucional, viu, gente? Porque isso acontece dentro das unidades escolares, dentro dos prédios que a gente trabalha. O colégio aqui, nós, não agora, mas um tempo bem atrás, acho que há umas 2 décadas, uma década e meia, mais ou menos, uns 15 anos por aí, nossa professora Maria José, ela precisou ser acudida pelo CREA Ilha de Trindade da época, que precisou recolhê-la daqui da unidade para lá, para ela conseguir terminar o período, né? Ela estava sofrendo racismo institucional pelos próprios colegas da unidade. Olha só para vocês verem a ironia da vida. Hoje a unidade que sempre foi construída em território que os negros trabalharam está como um colégio quilombola. Então, isso é muito interessante, mas a gente precisa continuar contando com vocês para continuar fazendo um trabalho excelente que vocês já têm feito, mas para a gente estar melhorando mais. Não só, a gente também, como usuário dos serviços de vocês, a gente precisa de estar entendendo melhor como fazer, porque nós temos uma identidade cultural. Eu até digo, porque no nosso estado, o estado de Goiás é um estado de coronéis, né? Então, aqui é um pouco complicado. É senhor, senhora, e a coisa vai, né, pegando um rumo aí meio diferenciado, e a gente vai ficando um pouco atrás para conseguir caminhar junto com a evolução. Porque a gente nunca consegue ser, de fato, de vez, os protagonistas do que nós precisamos ser, que é de nossa história. A gente, em muitas vezes, nós somos muito coadjuvantes, mas o coadjuvante não é o ator principal. Nós precisamos contar, porque ninguém melhor do que nós para contar sobre nós, não é? Mas ninguém como nós para contar sozinhos. Ninguém como nós, sozinhos, vamos construir nada. Então, todos como nós precisamos do que está acontecendo agora. E é um desafio maravilhoso, é algo assim que eu não consigo explicar esse projeto que nós estamos juntos, de mãos dadas, caminhando. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir, viu, professora Margarida, voltar, ó, a uma irreparação, ó, de 100, 150 anos atrás. Vamos para menos, né? Talvez um pouquinho antes da Carta Áurea, depois Carta Áurea, eu acredito que sim. Em questão, eu também não gosto de falar educação. Gente, meu pai, né, eu gosto muito de falar isso, ele não sabia ler, ele não sabia escrever. O O e o A, ele tinha curiosidade, se passava a perninha, né, o rabinho, eu falava rabinho, no meio, fora, dentro, o que era aquilo, não é? Que de primeiro, né, tinha bastante isso ainda na época da cartilha, né, a letrinha passava lá dentro, né, o rabinho passava dentro, era a letra O, fora, na perninha que descia, tipo um trancinho no cabelinho, era a letra A. Meu pai não sabia isso, mas eu nunca ouvi meu pai falar nada errado e nem gritar com ninguém. Mas eu já vi pessoas graduadas, gente, ser tão mal educado. Então, eu digo que a educação não é dever de vocês profissionais, que para mim são autoridades. Eu digo que a educação é dever da mãe e do pai lá em casa, né? Agora, a formação do melhoramento, do aperfeiçoamento, do ler e escrever, que é mágico. Gente, isso é mágico. Isso é mágico, isso é magia. Você ler, gente, pelo amor de Deus, você escrever, isso é maravilhoso. É maravilhoso, não é? Então, vocês têm esse poder na mão. Agora, juntos, para a gente fazer com que essas pessoas quilombolas, que têm algumas e vários débitos
vindo de geração, eu não digo genética, mas de geração em geração, historicamente, de um processo falando, é desafio. É desafiador, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Então, assim, eu gostaria de novo de voltar lá e pedir vocês um foco aqui, professora Margarida, aquilo que eu estava te falando, nós temos um lote que hoje é um quintal, para não sair da sua pergunta lá atrás. A gente fala quintal do conhecimento. Eu vou depois colocar algumas coisas para vocês conhecerem, até vocês virem aqui, para quem nunca veio. É pequenininho, é um lote, e a gente tenta sobreviver a sabe, essa invasão imobiliária. Que é uma especulação imobiliária imensa, absurda, e essa construção vem comendo a gente e destruindo tudo, né? Em um lugar que não se deve desmatar, arrancar uma árvore, arranca muitas, né? Que 64 loteamentos, gente. Quantas árvores que foram tombadas? Árvores centenárias. Aí você vai fazer replantio, ótimo, beleza, mas daqui 100 anos, como vai estar a radiação de um risco de radioatividade em escala 3, sendo um dos piores do planeta Terra, em acidente de radioatividade? Olha, a sua nascente do rio, do córrego que deságua lá no Meia Ponte, é aí 4 metros acima do aterro sanitário. Tem alguma coisa a ver? Como está lá? Tá tudo controlado? Tá. Mas vamos então, mesmo controlado, vamos tentar manter as árvores, porque a gente precisa dela, não só a frutífera, não só as de remédio, que a gente fala mãe, as árvores, as plantas que nos dá os remédios, a gente chama elas de mãe, porque elas dão a vida delas pela gente, pela nossa cura, e por infinidade de situações, não é só isso. Ela tem um poder muito grande de ela fazer um acompanhamento psíquico com a gente. A gente sempre tem oficinas de terapia na árvore. Você relaxa de uma maneira tão maravilhosa, você não tem noção. A sua coluna finca, a sua coluna, ela procura a última raiz, aquela mestra que vai lá no solo procurar água. É assim que a sua coluna faz, ele vai embora tudo. Gente, nós não tem como explicar para vocês tudo isso. Mas, assim, eu gostaria mais uma vez de chamar a atenção. Vocês estão convidados a vir aqui, sim. Nós temos todo dia 25 de janeiro, o dia da comida típica quilombola, Recantos Dourados, né? Aí cada um traz aí a sua forma de fazer comida. A minha família, que é a descendência Nagô, a gente faz muita comida pela bananeira. O umbigo da bananeira, a gente faz afogadinho, a gente faz... Então, eu não vou falar o tanto de comida que a gente faz da bananeira, a gente faz remédio. Então, assim, é muita coisa. Farinha da banana verde com a casca, isso é tradição maior há tempos. Então, assim, vocês estão convidados. Agora, professora Margarida, nós estamos tentando organizar. A dona Gracinha falou que vai nos ajudar a fazer uma sede. Nós tendo essa sede, uma das primeiras coisas que eu vou lutar para termos também é um quarto de acolhimento, uns 2 quartos de acolhimento que possa receber visitantes, não é? E para conhecer a gente, de repente, vem fazer um estudo, né? Porque o pessoal da universidade, eles não só vêm em busca dos nossos saberes, eles também caminham com a gente. Agora, essa é uma prova do IF, né? É uma prova que a gente, como quilombola, vivenciador de nosso dia a dia, de nossa cultura, de nossa existência, a gente sabe a importância desse projeto. Isso é o quê? A devolução da UFG, né? Do pessoal de vocês, a devolução de vocês para a gente. Nos ajudar com os projetos, que são várias travas que a gente tem. A gente não adianta, a gente tem sim essas travas. Não adianta achar que é conto história, não é verdade. Então, por favor, eu gostaria de sempre chamar a atenção, quando nós formos falar de quilombolas,
gostaria de pedir, se for o projeto, se for aqui dentro, eu gostaria de fazer o pedido para que a gente usasse os protagonistas desse local. Cada quilombo, ele tem as suas digitais. Cavalcantes tem as deles, Goiás tem a deles. Aqui, ó, nós temos o quilombo da Vó Rita aqui em Trindade. Também tem digital deles. Nós temos o quilombo de Aparecida de Goiânia, que é o Cascata. Eles também têm digital. E nós temos o quilombo Recantos Dourados, que também tem a digital. Somos todos quilombolas. Porém, as nossas vivências são diferentes. Então, assim, eu tenho certeza que se a gente tentar pegar esse foco, nós vamos chegar em um denominador, assim, talvez não 100%, mas um pouquinho melhor, porque vocês vão entender melhor da gente, a gente vai entender melhor de vocês que estão aí no colégio, e a gente precisa demais de vocês. E assim, nós vamos desenvolver vários projetos voltados a tudo isso que essa temática está trazendo para a gente como desafio. Gratidão a todos, viu? Desculpa pelo tanto de fala, gente. Jamais. Eu prefiro assim. Às vezes a gente fica, né, incentivando, estimulando as pessoas a estar participando, né? E alguns não têm, não se sentem, né, à vontade de estar dialogando conosco, né? Então a gente tem que aproveitar. E você falou várias coisas ali, né? Na conversa que nós tivemos ontem, hoje, né? Da importância das árvores, da importância da culinária, né? E nada mais interessante, nada mais necessário do que a vivência, pessoal. O modelo do nosso curso, ele tem a parte de vivência também, né? Então, é importantíssimo a gente se organizar enquanto grupo, né, de Abadia, para estar fazendo vivência em Abadia de Goiás, né? Conhecer a realidade, conhecer os remanescentes que estão lá e ajudar, principalmente, ali, porque essa questão da territorialidade, ela é um ponto muito chave na questão de reafirmamento dessa proposta quilombola, né? Sem o território, as coisas ficam muito mais complicadas. Já me exteriorizaram que o terreno de enfrentamento é muito grande em Abadia de Goiás, né? Como nos outros lugares também, né? A gente pode citar a comunidade Calunga como uma já privilegiada com seu território, mas eles têm os enfrentamentos deles são dioturnos. Uhum. É o tempo inteiro, e o agronegócio em cima, sabe? E a perspectiva associada à ancestralidade, à preservação do meio ambiente, ela está muito mais alinhada com os povos quilombola do que os brancos, né? Então, a defesa que, às vezes, a universidade faz de maneira muito forte, de mão forte mesmo, é que esses conhecimentos, esses saberes tradicionais, eles têm que ser reconhecidos e reverberados, né? E nos próprios descendentes, né? Que às vezes já foram contaminados, né, pela visão eurocêntrica, né, dos princípios de capital, e esquecem que a comunidade quilombola, ela está muito mais preocupada com o ser do que o ter, pelo menos a comunidade ancestral, né? Pessoal, já está no horário nosso, já avançou até alguns minutos aqui. Quero fazer meu agradecimento, né? Margarida, Eli, Bruna, Wellington, Ricardo, Hamilton, Luciene, pela presença, pela partilha de saberes, né? É um prazer estar aqui com vocês, espero poder ter contribuído com alguma coisa, né? Com algum saber que talvez seja importante para vocês, e aguardo vocês na quinta-feira, às 19 horas, tá bom? Foi um prazer, a gente vai dialogando aí, tá bom? Tá bom, gratidão. Um abraço, tchau. Obrigado, Eli. Obrigada eu, professor Wellington, um abraço. Obrigada, professora professor. Margarida. Até na quinta. Professores.
a todos. Boa noite. Boa noite. Pode desligar? Pode sim.